A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Convido você a abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, a parábola do semeador. Jesus aqui está na praia, no mar da Galileia, pregando a palavra para uma multidão, e falou por parábolas àquele povo. E nesta mensagem ele explicou os tipos de terra que recebem a semente da palavra de Deus. Cada terra, ele explica depois, é um tipo de coração, de mente humana. Uns recebem a palavra de Deus e rapidamente Satanás toma dessa pessoa qualquer coisa que ela tenha assimilado. Outro tipo de mente é a de terra rasa, entre as pedras, que não cria raiz e a palavra não é retida dentro da mente, pois não cria raiz, não se aprofunda, não se firma. Outro tipo de mente é aquela que ouve, gosta, sente a presença de Deus, busca conhecer mais, se aproxima de Deus, mas vindo as perseguições por causa da mensagem, logo sai da presença de Deus. E também as que recebem com agrado e alegria a palavra e dão muitos frutos. Jesus falou por parábolas que, não vendo, para que elas não vissem e ouvindo não entendessem. Sabe por quê? A palavra de Deus é a primeira porta de acesso ao reino de Deus. Os maus ou espertos, a estes não é permitido conhecer as riquezas do reino de Deus. A verdade só é liberada aos que possuem um coração, uma mente que está realmente tocada pelo Espírito Santo, que quer verdadeiramente entender, saber a verdade sem querer criticar. Deus não dá suas pérolas aos porcos, para que não pisem. Por isso, as pessoas não entendem a Bíblia e a julgam. Mas se você tiver um coração sincero e pedir a presença de Deus para entender a palavra, Deus tem prazer em se revelar a você. Queridos, nosso coração, ou seja, nossa mente, sentimentos, são a terra a qual Jesus se referiu aqui. Vamos refletir como é o nosso coração, que tipo de terra somos nós, ao recebermos as sementes da palavra de Deus. Ouvimos e não retemos de forma alguma? Ouvimos e achamos bonito naquele momento, mas depois deixamos qualquer tipo de pensamento roubar a palavra de nós? Ouvimos, somos tocados, passamos dias lendo, buscando, mas o amor às riquezas, a vergonha das pessoas, o amor à religião, o medo, sufocam a palavra e ela não pode dar nenhum fruto. E que fruto são estes da boa terra? São os frutos do Espírito Santo em nós. Amados, só há a mudança que tanto precisamos e que Deus quer que cada um nesse mundo tenha, quando deixamos o Espírito Santo nos transformar. É o Espírito Santo o agente da nossa transformação. Nosso papel é crer. Se chegar a Deus, ouvir, meditar em sua palavra, adorar a Deus, e o impossível é Deus que faz em nós. A obra é de Deus, assim como o anjo falou em Lucas, quando anunciou a Maria que carregaria o Salvador Jesus em seu ventre. Ele disse que para Deus nada é impossível. Queridos, entendam, Deus criou seus próprios meios de se manifestar, de nos levar para a salvação. E esta salvação é nos arrancar do reino das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Veja, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1:13. E nos transportando das trevas para a luz, olha só em que nos tornamos. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas.
Queridos, é esta a grande salvação de Jesus, nos tirar do reino das trevas e nos transportar para o reino de Deus, o reino onde a luz é pura, sem mistura. Porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Efésios capítulo 5, versículo 8. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. É andando na luz, luz sem mistura. A luz de Jesus não se mistura com as obras infrutuosas das trevas. É nessa luz limpa e perfeita que somos transformados da água para o vinho, ou seja, é nessa luz, andando nessa luz, que Deus faz o impossível para nós. Do jeito que estamos, não importa como estamos, Ele nos tira da lama, da sujeira espiritual e nos põe sobre uma rocha, seguros. Amados, só ouvindo a palavra de Deus, que é digna de toda aceitação, que a fé pode ser gerada em nós. São mecanismos que Deus criou. Nos são apresentados vários caminhos espirituais nesse mundo e cada vez mais as pessoas querem a religião, seja qual for. Isso porque, na verdade, procuramos a plenitude. Procuramos porque assim o Senhor nos fez, para procurá-lo, de livre e espontânea vontade. Vendo a manifestação do poder de Deus na perfeição do universo, na natureza, por exemplo. Muitos caminhos nos confundem. Muitos caminhos falam de paz, de proteção. O ocultismo, o esoterismo, com seus estudos, seduz demais as pessoas. E saiba que as manifestações espirituais nas seitas, no esoterismo, elas acontecem com certeza. Mas a palavra de Deus nos adverte. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versículo 12. Vejam, amados, Lúcifer era um querubim ungido de Deus, de beleza magnífica que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo criaram. Deus deu honra a Lúcifer e este querubim conhecia de perto a verdade, que é o Senhor Jesus, a luz perfeita. Ele via o poder de Deus, sua santidade, que Deus está na luz santíssima e que Deus está no Altíssimo. Depois de Deus não existe nada, pois o Altíssimo é o lugar mais alto. E mesmo assim, sabendo a verdade, sentiu inveja de Deus e quis ser como Deus. Ele mesmo disse que queria subir no mais alto lugar. E, queridos, hoje não é diferente. Ele enganou um terço dos servos de Deus, que nunca ouviram uma mentira antes. Eles caíram, pois Lúcifer recebeu o poder de Deus para executar as ordens de Deus em seu maravilhoso reino de luz eterno. Saiba que Deus não tirou o poder dos demônios se manifestarem. Sabe por quê? Deus preferiu que o mal e o bem vivessem juntos nesse mundo, para que nós, de livre e espontânea vontade, víssemos as manifestações de Deus e do diabo e escolhêssemos. Jesus disse: deixai crescer o joio e o trigo. Então, até Jesus vir buscar sua igreja, ou seja, os que deixaram a palavra de Deus entrar em seus corações e assim Jesus poder curá-los, viveremos vendo as duas manifestações. Por isso, as trevas confundem as pessoas. Primeiro porque já nascemos com o espírito morto. Não vemos o mundo espiritual, a não ser que Deus abra nossos olhos. Tem gente buscando mais das trevas para abrir o terceiro olho. Com nosso espírito morto, Satanás engana demais as pessoas. E elas não acreditam na existência do diabo, dos demônios. Ele engana de todo jeito, que as almas escolhem para onde ir, que elas podem ficar aqui.
Não são almas, gente. São demônios que se disfarçam de alma. Imitam a gente. Gente, até Jesus voltar, o joio e o trigo estão juntos. Por isso Jesus pregava a palavra, pois a palavra tem poder de penetrar até a junção da alma e do espírito. A palavra é um escudo, o escudo da verdade. Coma esta arma, coma esta palavra. A palavra de Deus nos livra dos dados inflamados do maligno. Eles não podem entrar nas nossas mentes com a ajuda da palavra de Deus. Como assim? A palavra é a verdade que nos livra das mentiras do reino das trevas. E as trevas lutam para que nós não creiamos na palavra de Deus. Temos 3 inimigos: nossa natureza caída pela desobediência, pois nascemos com o espírito morto. Por isso Jesus falou que é necessário nascer de novo. O segundo inimigo da nossa alma e da nossa comunhão com o reino de Deus é o mundo. Como assim? Jesus explicou que o mundo odeia a Cristo e quem segue a Cristo também é odiado pelo mundo. Veja, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem à minha palavra, também obedecerão à de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e falado a vocês, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles: odiaram-me sem razão. Quando vier o Conselheiro, que é o Espírito Santo, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Existem pessoas que não entendem como funciona o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma livre escolha. Deus criou criaturas livres, até os seres espirituais são livres. Livres para adorar a Deus ou não, porque Deus não quer do lado dele aqueles que estão com ele só por causa do reino, só por causa das riquezas do reino. Deus quer que esteja ao seu lado eternamente aqueles que o amam de verdade, porque Deus os chama amigos. Jesus disse assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Sim, Deus, ele sabe toda a nossa vida, ele conhece toda a nossa história. Ele sabe de tudo, mas ele não intervém, ele não entra na nossa vida no sentido de nos obrigar a fazer alguma coisa. Ele nos mostra a verdade, é diferente. Ele não nos obriga. Nós é que não vamos conhecer. Nós não queremos conhecer a verdade de Deus. A gente se opõe a Deus e fica achando que é o contrário. Deus é que fez uma coisa errada. Deus é que age errada conosco. Não, nós é que não vamos. Nós não queremos saber de Deus, porque nós temos 3 inimigos: a nossa natureza caída, o mundo, não é? E também Satanás. O reino das trevas, eles lutam dia e noite, noite e dia, para que você não conheça as verdades espirituais de Deus. Por isso, o mundo jaz no maligno. Quem quer continuar vivendo em trevas, vivendo de acordo com o mundo, com o que o mundo pensa, com o sistema do mundo,
Porque Jesus veio nos tirar do mundo, do que o mundo pensa, da mente do mundo, e dar a nós a mente de Cristo, a renovação da nossa mente. E é verdadeiramente uma lavagem, sim. Nós precisamos que Deus renove a nossa mente, porque esse tempo, até Jesus voltar, é um tempo de arrependimento, é um tempo da graça. Tem o bem e o mal, mas a presença de Deus está aqui. Nós podemos buscar Deus, a palavra de Deus está ao nosso alcance. Então, nós é que temos que nos chegar e conhecer, esclarecer a verdade de Deus. Abrir o nosso coração para o Espírito Santo nos revelar a verdade. Jesus disse em Apocalipse, capítulo 1, do verso 8 ao 11: Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 21, 6, Jesus falou: E declarou-me ainda: Tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. Gente, Jesus nunca foi criado. Quando você lê a palavra que ele te revela a verdade, você vê que ele nunca foi criado, ele é o princípio de todas as coisas e o fim de todas as coisas. Ele nos fez para a glória dele. Por que que esse mundo é assim? Tão cheio de doença, a gente morre tão rápido, fica velho tão rápido. Nós escolhemos a humanidade. O pai da humanidade caiu. E esse tempo até Jesus vir vai ser essa mistura do bem e do mal. Só que quando nós lemos a palavra, nós vemos que existe esperança. Tudo isso vai mudar, pois Jesus falou que vai voltar. Do mesmo jeito que foi anunciado desde o princípio dos tempos, que o Messias vinha salvar a humanidade, que Deus ia se revelar aqui na terra, foi anunciado por profetas e foi cumprido. Aconteceu do mesmo jeito que Jesus falou que vai voltar, ele vai voltar. E o que nós estamos fazendo? Muita gente está se afundando nas trevas, começando a ir para a facilidade das manifestações do reino das trevas, seguindo a Lúcifer, fazendo a cabeça das pessoas, ensinando na internet sobre esoterismo e espiritualismo, e é para a gente ficar calado, não é para dizer nada. Olhe, Jesus falou que as obras das trevas são infrutuosas, elas não dão frutos de vida, elas dão frutos de morte espiritual. E Deus, ele não está aqui para julgar e condenar as pessoas, usando as pessoas para condenar as pessoas e apontar, não. Ele está mostrando a verdade que o reino das trevas existe e nos ama e quer nos tirar do reino das trevas para o reino da luz. Nós precisamos anunciar as virtudes daquele que nos tirou do reino das trevas para o reino da luz. As virtudes do Senhor que nos livrou, que nos libertou. Aleluia. Nós temos que anunciar essas virtudes, esse poder de Deus que nos livra. Que antes nós éramos caídos, o pecado nos aprisionava. E muitos por aí ensinam que nem sequer pecado existe. E pecado existe, tanto que foi preciso que o próprio Deus se fizesse um simples homem e pagasse na cruz. O meu pecado que eu faço hoje em dia, que eu erro, ele pagou lá na cruz, já está tudo pago. As coisas que você que está ouvindo essa mensagem peca, que faz de errado contra Deus, lá naquela cruz, Jesus já pagou, a sua vida está comprada, saiba que a sua vida já foi comprada, só falta você entregar para viver toda a bênção, todo o poder daquele sacrifício perfeito ali, há mais de 2000 anos atrás. Que para Deus tempo não é nada, ele é o dono do tempo, é o dono da vida. Ah, mas foi há tanto tempo. Para nós, para Deus foi agora, nesse instante. Ele vê todas as coisas, ele sabe todas as coisas. É esta a mensagem que eu queria passar para vocês, que Deus tocou no meu coração. Adentre
o reino de Deus, abrindo o seu coração para ouvir as Escrituras. Se você não entender, você deve orar e ouvir a palavra de Deus. Hoje está muito fácil. Você pode ouvir mensagens da palavra de Deus, explicações da palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus entrar no seu coração, fazer morada na sua vida. E Deus vai começar a trabalhar dentro de você. É disso que nós precisamos. Jesus, ele não veio estabelecer religião. Aí as pessoas, respeite minha religião. Jesus é contra a religião. Ele não veio estabelecer religião. Ele lutava contra os religiosos porque eles eram cheios deles mesmos e não amavam a Deus. Nós temos que amar o Senhor, conhecer o Senhor, ter intimidade com o Senhor. E Ele não é uma força cósmica, Ele é uma pessoa que se relaciona com a gente. Quanto mais você entrar na presença de Deus, mais você vai ouvir a voz dEle, mais Ele vai te guiar. E isso sim é o verdadeiro caminho. O caminho dEle é vivo, os outros caminhos são mortos. É o único caminho vivo que existe. Ele abriu, Jesus abriu um novo e vivo caminho. O seu nome está acima de todo nome. Que Deus abençoe sua vida e que esta palavra possa verdadeiramente entrar no seu coração e transformar a sua vida, porque é o que nós mais precisamos neste mundo.